Então, 1 Coríntios capítulo 16, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Ofertar. No Antigo Testamento existia a obrigação do povo de Israel de dar o dízimo, a 10ª parte daquilo que o povo recebia de bênçãos da parte de Deus. Então Deus abençoava a vida do povo e o povo apresentava 1/10. Era uma exigência da lei. Cada um tinha que observar. Por quê? Porque era a dispensação da lei. O povo de Israel dizimava da sua plantação, daquilo que eles colhiam, dizimava das crias dos animais, de tudo aquilo que Deus abençoava, dizimava. Levíticos 27:30, Números 18 e 26, Deuteronômio 14 e 22 tratam sobre esses dízimos. A questão que era específica para o povo de Israel. Ainda também podemos mencionar que Abraão, quando se encontrou com Melquisedeque, ele também deu o dízimo. Ele deu 10% daquilo que Deus abençoou. E Jacó também fez um juramento, fez um voto ao Senhor em Betel, que se Deus fosse com ele, guardasse na sua jornada, na sua caminhada e o abençoasse, ele daria 10% daquilo que Deus desse para ele. Então, era o dízimo. Gênesis 28, 22 trata também sobre isso. Então, tudo que o povo recebia de sustento, o povo reconhecia que vinha de Deus e ele devolvia uma parte para o Senhor, né? Para honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. Hoje nós, crentes, salvos em Cristo Jesus, o que a palavra nos fala na dispensação da igreja em relação a dizimar, a ofertar? O apóstolo Paulo vai nos mostrar na palavra de Deus qual deve ser o nosso procedimento. Será que existe a obrigação do salvo em Cristo Jesus de dar algum percentual para Deus? Deus concede bênçãos para nossas vidas. Deus nos dá o sustento, Deus nos dá um trabalho, nós temos renda e muitas vezes nós recebemos bênçãos de outras pessoas que nós não investimos, não fizemos nada e usamos isso para o nosso benefício. Eu preciso dizimar sobre essas coisas? Nós sabemos que os pregadores da prosperidade, eles manifestam que Deus só vai te abençoar se tu der para Deus. Porque se tu não der para Deus, Deus não vai te abençoar. Isso é o evangelho da prosperidade. Então, oferte a Deus sem restrições para que Deus possa te abençoar ricamente, derramar as bênçãos de Deus sobre a tua vida. Isso é o evangelho da prosperidade. Então, cada real que eu dou para Deus, 100 vezes mais Ele vai dar para mim. É o que é pregado em muitas igrejas. Então, muitas pessoas são enganadas e dão, não para Deus, mas para essas pessoas que estão à frente dessas igrejas, dizendo que Deus mandou que fosse assim. Então nós precisamos ter cuidado à luz da palavra de Deus, o que é realmente Deus nos exige na parte material. Nós sabemos que espiritualmente é muito mais importante nós estarmos no relacionamento de afinidade com Deus do que dizimarmos, darmos qualquer coisa para Deus materialmente e não estarmos numa vida espiritual. Até porque tudo pertence a Deus e Deus não precisa da parte material. Ele quer ver o que está dentro do teu e do meu coração. É claro que a fidelidade, quando nós ofertamos, nós estamos demonstrando a nossa fé nesse Deus, porque além dele nos suprir, nós estamos dando e sabemos que Ele vai nos abençoar, claro, muito mais e muito mais ricamente. Mas nós não estamos dando para Deus para ganhar, como muitos do Evangelho da Prosperidade pregam. Ou seja, pregam benefícios para os pregadores e não para a obra do Senhor.
Lá em Lucas 6:38 diz: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão. Esse versículo, tirado do contexto por esses evangelhos da prosperidade, as pessoas induzem os seus servos a darem, a darem, a darem. Mas se nós olharmos lá no capítulo 6 de Lucas, versículo 38, o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui uma verdade espiritual. Ele não está falando da parte material. Ele está dizendo que fala da necessidade de eu perdoar o meu irmão com uma ofensa que eu possa ter recebido. Eu devo perdoar. Mas eles tiram do contexto e usam. Deus mandou dar para que tu possa receber. Então, não podemos tirar do contexto aquilo que Deus nos dá como área espiritual e aplicarmos para as coisas materiais. Então, o Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei e com seu sacrifício na cruz pelos nossos pecados, Ele nos dá um novo testamento, Ele nos dá o Evangelho para que nós possamos propagar conforme a palavra do Senhor e não usar o Evangelho para termos vantagens, porque tudo pertence ao Senhor. Então, o cristão, ele precisa se submeter a uma contribuição? Essa é a pergunta. Qual o percentual que ele tem que dar? Mas, ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a ruda e de toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importa fazer estas coisas e não deixar as outras. Jesus Cristo aqui está dizendo, deixa de ser hipócrita. Por quê? Porque tu está dando dízimo, oferta, mas não vive uma vida decente diante de Deus. Então, as aparências externas não mostram muitas vezes o sentimento do coração. E Deus sonda o coração e Ele sabe o nosso interesse. Então, versículo 2 do nosso capítulo 16, Paulo diz, conforme a sua prosperidade, oferte. Então, o crente, ele deve ofertar? Sim, ele deve ofertar. Mas nós já vamos ver, aqui no contexto do capítulo 16, o que o apóstolo fala e como nós devemos proceder. Então, é responsabilidade de nós ensinarmos que o salvo em Cristo Jesus realmente tem que contribuir com a obra local, é a nossa responsabilidade. Agora, é uma coisa que tem que ser voluntária, ela não pode ser por obrigação, ele tem que ter um entendimento da palavra de Deus, porque Deus vai sondar e vai ver esse coração, qual é a intenção em relação a essa contribuição. Nós não podemos barganhar de Deus porque estamos sendo fiéis na parte material. Deus não é um Deus de barganha. Nós temos que buscar o Deus das bênçãos e não as bênçãos de Deus. Nós estamos buscando a Deus porque Ele já nos abençoou. Nós não estamos buscando a Ele porque Ele vai me abençoar. Ele, claro, vai continuar me abençoando, mas eu vou reconhecer primeiramente que Ele já me abençoou e aí, a partir disso, eu vou ofertar para Deus. Essa é a ideia do Evangelho, né? Não buscar o Deus das bênçãos, mas as bênçãos de Deus, mas os Deus das bênçãos. Então, não se refere a percentual algum, Paulo não refere-se a uma percentual, mas ele vai nos mostrar que nós temos que ter um envolvimento, e esse envolvimento tem que ser voluntário. Tu pode dar 15, 20, 30, 90%, como muitos empresários dão, e ficam com 10% dos negócios para viver. Por quê? Porque são tão abençoados por Deus que eles retribuem muito, muito, muito mais do que os 10% que era obrigado pela lei. Então não existe um percentual, não existe um limite, nem maior nem menor. O que precisa é nós sermos fiéis nessa área. A nossa renda pertence ao Senhor. Então Deus, Ele não precisa do nosso dinheiro, mas Ele tem prazer quando nós ofertamos. Quando passa o prato aqui na hora da oferta e eu, com coração voluntário, eu oferto para a obra do Senhor. Por quê? Porque o sustento da obra é necessário. Nós temos água, luz, temos a internet, temos a manutenção, a limpeza, temos o salário do pastor, o salário do zelador, tudo isso faz parte do quê? A nossa disposição em ofertar para usar para a obra
do Senhor. Então Deus vai nos abençoar se nós formos fiéis. E o nosso compromisso com a obra do Senhor, ele é individual. Como igreja, coletivo, mas ele é individual. Cada um sabe aquilo que realmente Deus tem lhe dado e aquilo que eu posso tirar e devolver não para Deus, mas para usar na obra do Senhor. Então Paulo nos dá informações aqui, o que deve ser feito, e ele diz, no primeiro dia da semana. Ora, quando eu for e fazer coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas no primeiro dia da semana, versículo 2. Então, no dia de culto, nós podemos ofertar na quarta-feira, também podemos ofertar em qualquer culto, mas o dia da semana, o primeiro dia, onde eu estou apresentando as primícias daquilo que Deus me abençoou. Então, separar uma oferta, estar pronto para contribuir, é o que o Paulo aqui nos desafia. E ele nos mostra com qual a finalidade ele exorta aqui para que levantemos a oferta. Primeiro, para ajudar os irmãos necessitados, versículos 1 e 3, ele disse, coleta que se faz para os santos, versículo 1. E no versículo 13 ele disse, para levar a vossa dádiva a Jerusalém, ou seja, para os santos lá em Jerusalém. Então ele exorta para que nós possamos levantar para aqueles que necessitam, em primeiro lugar. Ele está falando aqui dos pobres, aqueles com menos condição, como ele já tinha ordenado na igreja lá da Galácia, Gálatas 2:10, recomendando-nos somente que nos lembremos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Então, ajuda aos judeus em razão das bênçãos espirituais que os judeus concederam aos demais. Então, Romanos 15, 25 e 27. Mas agora vou para Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também manifestar os temporais. O que ele está dizendo aqui? Os gentios receberam a palavra do Senhor, por quê? Porque de Jerusalém partiu com a dispersão crentes, os apóstolos, para pregar o evangelho por todos os locais. Então, bênçãos espirituais para os gentios, Paulo exorta, vocês têm obrigação de ajudar esses mais pobres que têm necessidade lá em Jerusalém. Ele exorta nesse sentido aqui, receberam espiritualmente, tu pode abençoar materialmente. Então, esse é o sentido, levaram a palavra aos gentios e os gentios estavam sendo exortados a sustentar. Então, Paulo sempre pregou a palavra de Deus e ele, dentro do possível, buscava ofertas para ajudar aqueles irmãos necessitados. Ele não pegava para si como pregador, ele juntava para abençoar outras pessoas. E é assim que Deus quer, irmãos. Se Deus tem nos dado, talvez além daquilo que eu possa precisar para o meu dia a dia, eu preciso abençoar outras pessoas. Nós temos a nossa oferta de amor, a nossa a cesta de amor. É uma forma de eu abençoar os pobres, aqueles que têm menos necessidade. Deus tem me dado além do que eu preciso e eu posso abrir mão e ofertar. Posso dar oferta financeira também. Nós exortamos que participem da oferta de amor ou a cesta de amor para que financeiramente tu possa avisar o tesoureiro que é especificamente nesse assunto. É uma forma de nós contribuirmos. O Paulo está dizendo aqui qual o valor. Não tem valor. É o que Deus te colocou no teu coração. Ou aquilo que Deus já te abençoou para que tu possa abençoar outras pessoas. Pessoas que têm necessidade. Paulo, então, ele exorta. Alguém poderá, então, dizer, eu preciso ajudar os judeus também? Dos judeus veio Jesus Cristo. Dos judeus veio a palavra da salvação. Eu devo ajudar os judeus dentro do possível. Se puder ajudar espiritualmente, pregue a palavra para eles, porque eles rejeitam o Messias que veio deles. E se puder financeiramente, conhecendo algum judeu que tenha necessidade, pode ajudar também.
Paulo está exortando nesse sentido. Então, irmãos, não podemos rejeitar aquilo que Deus fez através da sua palavra, nos salvando, nos sustentando, e nós tendo condição fechar os olhos para as necessidades dos que têm necessidade. Lá para 2 Coríntios capítulo 8, 2 Coríntios capítulo 8, versos de 1 a 5, diz assim Paulo: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Eles também tinham necessidade, mas eles deram voluntariamente, abrindo mão para outros, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço que lhes se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, o desejo de ajudar, ele precisa estar dentro do coração do salvo em Cristo Jesus. Ele precisa ver a necessidade dos irmãos. E ele fala ainda no versículo 6, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Então, assim como começou, acabe a graça entre vós. A igreja ouviu, preparou a oferta, entregou para o apóstolo, e o apóstolo levou para aqueles necessitados em Jerusalém. Como no passado fizeram, mantenha isso fazendo hoje. Não deixe de ajudar. É o que Paulo exorta. Não deixe de fazer o bem àquele que tem necessidade. Então, a igreja de Jerusalém foi a igreja mãe. A partir de Jerusalém, Corinto, Gálatas e todas as demais igrejas surgiram. Por quê? Porque saíram dessas igrejas homens preparados para levar o evangelho a essas outras localidades. Então, a comunhão da igreja primitiva, ela era tão íntima que os salvos em Cristo Jesus se preocupavam com as necessidades. Eles dividiam, inclusive, essa parte material. Atos 22, 41, 47 fala sobre isso. Atos 4, 33 a 37 diz que não havia necessidade entre os irmãos. Por quê? Porque disponibilizavam em prol uns dos outros. Esse deve ser, irmãos, o nosso desejo. Se tu é mais abastado, pode abrir mão, né? Eu sei de irmãos que muitas vezes não abrem, não fazem financeiramente ajuda, mas prestam um serviço para outros irmãos, né? Na sua profissão, colocam a sua profissão em benefício de outros irmãos. Isso é ajudar, isso é colocar à disposição da obra do Senhor aquilo que Deus tem me dado, tem me abençoado. E Deus vai retribuir com certeza para esses irmãos, porque está fazendo para a glória desse Deus, que vai ser nosso último ponto dessa mensagem. Mas é importante nós termos esse entendimento, que não é pesado para o cristão abrir mão em prol de um irmão em Cristo Jesus. Versículo 2, voltando lá para o capítulo 16 de 1 Coríntios, prontidão em razão da prosperidade. Eu reconheço, foi o Senhor que me deu. E se Ele me deu, eu vou prontamente colocar à disposição. Traz a oferta, porque Deus já te abençoou. Traz a oferta não para ser abençoado. Não saiba o que a tua mão esquerda está fazendo, a direita saiba. Faça para a glória de Deus. Dê e não espere receber de volta. 2 Coríntios 9, 1 e 2. Quanto à administração que se faz a favor dos santos, não necessito escrever-vos. Paulo está dizendo aqui para Coríntios, eu não preciso lembrar vocês, porque bem sei a prontidão do vosso ânimo, da qual me glorio de vós para com os macedônios, e que a Acaia, está pronta desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado. Quer dizer, quando eu sei que um irmão está fazendo, vai me estimular, se eu estou mão fechada, a fazer a mesma coisa. Se Deus tem me abençoado.
Então deve ser um estímulo. Por isso que a igreja primitiva prosperou, irmãos, porque eles tinham todo o mesmo sentimento, todo o mesmo pensamento em ajudar, em ter comunhão e ajudar uns aos outros. De maneira que exortamos a Tito, assim como antes tinha começado, assim também acabe a graça entre vós. 2 Coríntios 8:6. Começou, vamos continuar, vamos terminar, vamos fazer parte, vamos colocar à disposição. Então a oferta que Paulo primeiro fala é em relação à nossa fidelidade de ajudar aos irmãos necessitados. Em segundo lugar, ajudar a propagação do Evangelho, capítulo 16, versículo 9. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Uma porta se abriu. Paulo está falando aqui a possibilidade de pregar o Evangelho. Então, ajudar na propagação do Evangelho, nós devemos ter isso em mente para que possamos ofertar. E aqui Paulo está falando lá de Atos 19, lá em relação à igreja de Éfeso, ganhar almas para Cristo ao invés de ficar simplesmente na comunhão em Corinto. Não, Paulo deixou aqueles irmãos em Corinto e abriu um outro ministério, porque uma porta eficaz se abriu. Deus o chamou para aquele local. E assim pode acontecer conosco, irmãos. Nós precisamos saber que há dificuldades, mas que nós precisamos sempre nos disponibilizar a propagar o Evangelho. Evangelismo, entregar um folheto, isso muitas vezes não tem custo, mas isso é eu colocar a minha vida à disposição de Deus. Não estamos nem falando materialmente, mas a minha vida ser colocada à disposição do Evangelho. Porque Atos 1:8, recebemos a virtude do Espírito Santo que veio sobre nós, e nós temos que ser testemunha em Jerusalém, assim como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Precisamos nos preocupar em propagar a palavra de Deus. Quando ele fala Jerusalém, evangelismo que só tu pode fazer aonde Deus te coloca. Só eu posso fazer aonde Deus me coloca. E ele me deu a virtude, ele me deu o poder do Espírito para eu fazer isso. Judéia, Samaria. Judéia talvez eu possa fazer também, que é uma parte do nosso estado, da nossa cidade. Samaria, talvez fora do Rio Grande do Sul, Brasil, confins da terra, onde for. Se eu não posso ir, eu posso enviar missionários. Se eu não posso ir, eu posso apoiar com oração. Mas eu não posso deixar de me preocupar com o evangelismo pessoal. Eu não posso lavar as mãos. Eu preciso me oferecer, ajudar a propagar o Evangelho. Porque uma porta se me abriu. Aonde? Aonde tu estás. Essa porta é só tu pode passar por ela e ser usado por Deus. Paulo sempre teve isso em mente, irmãos. Paulo se colocou à disposição. Ele não se contentou com aquilo que ele já fez e ficou se vangloriando. Não, ele seguiu à frente, ele seguiu servindo a Deus até o dia que Deus o levou. Sofrendo pelo Evangelho, pregando pelo Evangelho. Ah, mas eu não sou missionário, eu não sou pastor, eu não sou de tempo integral. Mas Deus vai te usar onde tu está. Mas tu precisa propagar, ter esse entendimento de propagar o Evangelho, de orar pelos missionários, orar pelos pastores. 1 Coríntios 15:32. Se como homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso? E os mortos, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, enquanto a porta está aberta, enquanto há fôlego de vida, Deus quer te usar, Deus quer me usar como um salvo em Cristo Jesus. Ele não quer usar esses falsos pregadores, esses falsos profetas. Ele quer usar cada um salvo em Cristo Jesus para pregar o evangelho verdadeiro, aonde Deus te coloca, a despeito das contrariedades, a despeito das dificuldades. Porta aberta nunca é um caminho fácil, mas Paulo via como uma oportunidade de servir ao Senhor. Leia Atos 19, narra todas as dificuldades de Paulo, mas ele prosperou, ele foi até o final, pregando o Evangelho. Paulo sabia que iria ser preso, sabia
que aquela seria talvez a sua última viagem missionária. Ele sabia, mas ele não deixou de pregar o evangelho, porque ele sabia que tinha que servir ao Senhor. Ficou ali, mesmo intimidado, pregando por 3 anos lá em Éfeso. Proclamou aos gentios a graça de Deus que perdoa os pecados através de Cristo Jesus, que é a mesma graça, irmãos, que nós devemos pregar e propagar. Então, Paulo nos exorta, primeiro, a levantar ofertas para ajudar aqueles que precisam. Em segundo, ajudar na propagação do Evangelho, pessoalmente ou através da promessa de fé. E em terceiro, ele nos exorta a glorificar a Deus. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. A igreja tem a responsabilidade para com Deus, irmãos, de servir ao Senhor, de colocar tudo aquilo que pertence ao Senhor à disposição do Evangelho, visando manter essa estrutura, visando manter o ministério. Como já falei, nós temos um pastor, nós temos toda a parte de estrutura que precisa ser mantida. O governo não vai dar dinheiro para isso. O governo até pode nos isentar algumas taxas que, como filantrópicos que as igrejas são consideradas, pode nos ajudar. Mas o governo não vai pagar o salário do pastor. Nós somos responsáveis em manter essa estrutura para que o evangelho progrida, seja propagado. Responsabilidade de cada um de nós, irmãos. Porque se nós não mantivermos os impostos, as taxas, tudo em dia, o governo vai tomar de nós esse local que pertence para pregar a palavra de Deus. Então nós temos que ter o zelo, o cuidado com isso. Deus não precisa, mas Ele tem prazer quando nós temos esse sentimento, esse pensamento dentro do nosso coração, preocupados com a obra do Senhor. Assim como nós nos preocupamos com o nosso dia a dia, nós devemos nos preocupar com a obra do Senhor. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura, não ligarás a boca do boi que debulha. Digno é o obreiro de seu salário. Digno é o obreiro. Então se preocupe com o pastor, com todo o processo de sustentação do ministério. Ele semeia coisas espirituais, assim como os judeus espiritualmente foram uma bênção para os gentios, o pastor é uma bênção para a igreja local, porque ele semeia o espiritual. Ele não tem que ir buscar o material. É responsabilidade da igreja em colocar à disposição aquilo que seja necessário para que ele possa desenvolver o seu trabalho. É o que a palavra de Deus nos fala, mas a maioria das pessoas não gosta de ouvir isso. Por quê? Porque não gosta de assumir compromisso. E quando assume compromisso, muitas vezes não cumpre. Então, é membro da igreja, tem um compromisso com a igreja local. Nessa situação, primeiro com o sustento do pastor e depois com as ofertas e depois o próprio irmão trabalhando na obra. Então, é uma decisão pessoal em participar ou não. Ninguém te obriga, mas se tu estás como membro da igreja, Deus tem que te desafiar a ser fiel a mim, a ser fiel também, para que Deus possa receber a glória com a união dos irmãos, sustentando o ministério, propagando o evangelho, segundo Coríntios 8:5, e não somente fizeram o que esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Então, quando nós damos na nossa vida primeiro lugar a Deus, nós vamos nos dar em primeiro lugar a Deus. Agora, se Deus está no último plano, nunca que Deus vai receber o meu melhor. Ele vai receber a sobra ou não vai receber nada. Por quê? Porque eu não valorizo aquilo que Deus representa na minha vida. Então, Deus possa ter o primeiro lugar. Se nós colocarmos Ele em primeiro lugar nas nossas vidas, nós vamos ajudar
missionários, nós vamos ajudar a igreja local e nós vamos ser uma bênção. Nós temos 16 missionários. Temos pastor Jeremias aqui em Porto Alegre, pastor Ramos em Guaíba, pastor Daniel lá em São Cepé, pastor Ivânio agora que está em Caxias, pastor Miguel lá em Piuí, irmã Gisele no Rio Grande do Norte, pastor Rui Messias em Azaré, Ceará, pastor Guaraci em Boquim. No Amazonas nós temos 4 missionários, pastor Valcides, Jefferson, Marcílio, pastor Legário, e depois temos no exterior, pastor Jomar no Chile, Gustavo Lopes na Argentina e Jovito em Portugal. E também temos o pastor Francisco Reis no Acre. Então 16 ministérios que nós ajudamos a sustentar, fora Cojuba Sul e Gaúcho para Cristo. Então são 18 projetos entre missionários e os projetos especiais que nós temos. Responsabilidade nossa, irmãos. E manter, e se pudermos ampliar o sustento desses ou até ampliar outros para que possam chegar aonde nós não podemos chegar. A nossa oração é importante. O nosso sentimento de fazer parte do sustento deles é importante. É o que Deus espera. Agora, é um compromisso pessoal. Ninguém vai te cobrar. Então, quando for colocar a promessa de fé, primeiro, ajuste com Deus a situação para que tu possa ser fiel. Senão, não compromete. Ou comprometa-se em orar especificamente por cada um desses ministérios. Cada um contribua conforme propôs no seu coração, com alegria e não com tristeza. 2 Coríntios 9:7. É o que Deus espera de todo salvo. Busque sabedoria em Deus, para que tu possa participar, então, da obra, da promessa de fé e da oração pela a obra do Senhor. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13:16. Então, não pode ser um peso. Eu dei e ficou pesado no meu coração. Não dá. Não dá. Eu dei e vai faltar para outras coisas. Não dá. Entregue a Deus com um coração alegre, um coração pronto a fazer. Um coração que Deus vai ver que tem um sentimento na obra do Senhor. Pois zelamos o que é honesto, não só diante do Senhor, mas também diante dos homens. 2 Coríntios 8:21. Então, zele pela obra do Senhor. Zele em cumprir o teu voto. Zele em fazer o melhor para a glória de Deus. E Deus, com certeza, irmão, irmã, vai te abençoar. Ele não tem obrigação nenhuma, mas Ele vai ter prazer, porque Ele está vendo o nosso zelo na obra do Senhor. Perseverem conforme Atos 2:42, na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Era o lema da igreja primitiva. É a palavra de Deus aplicada na vida daqueles crentes. Que possa ser o nosso desejo, a nossa igreja possa ser um exemplo de perseverança, um exemplo de estar firmado na doutrina do Senhor, na oração e no sustento da obra local e aonde nós não podemos chegar. Coloque à disposição de Deus. O livro dos apóstolos, irmãos, não é um livro doutrinário, mas ele é um livro de prática de homens, mulheres que entenderam a palavra de Deus, ou seja, a doutrina, e aplicaram em suas vidas. Que sirva de desafio para mim e para cada um dos irmãos. Amém?